Mas aqui estou eu de novo para mais um vídeo e vocês já podem ter reparado que eu estou um pouquinho diferente do meu vídeo anterior, né, querida? Evolução nada, gente. Quem assistiu o meu vídeo sabe bem o que eu falei sobre usar o que você tem. E eu fiz uma gambiarra porque eu queria minhas mãos livres para poder gesticular, entendeu? Eu queria tirar esse fio, né, que fica aparecendo aqui, mas não tem como eu passar ele por trás e descer, porque aí o cabo já não dá. Mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a passagem de Neemias, um capítulo e um versículo específico sobre essa história. Há um tempo eu estava lendo a história de Neemias e eu me encontrei muitas vezes assim, tipo, Deus quer que você levante, não tenha medo e siga para onde Ele te colocou, para onde Ele quer que você vá, para cumprir a sua missão, a missão que Deus designou para você. Aqui no livro de Neemias nós vemos o quanto a palavra ela começa falando da preocupação dele em relação aos muros de Jerusalém que foram derrubados. Para quem não conhece a história, eu vou falar assim um pouco por cima, porque esse não vai ser o foco. Os muros de Jerusalém acabaram sendo destruídos. Jerusalém, na verdade, acabaram sendo destruídos. O povo de Deus acabou sendo levado como escravos e ali foi tudo destruído. Isso por causa de más escolhas, né? E aqui a gente já vê a importância de nós tomarmos cuidado em escolher e tomar as decisões certas para a nossa vida. Nós podemos ver ao longo da história que quando nós somos direcionados por Deus, ele age de todas as formas e ele nos livra, nos salva, nos resgata. Quando Deus está no controle, quando nós permitimos que Deus esteja no controle, as coisas fluem, o reinado é próspero e há bênção sobre o lugar. Mas o oposto disso é quando nós não entregamos nas mãos de Deus, mas entregamos nas mãos dos homens. E, gente, a pior coisa que nós podemos fazer é, em vez de confiar em Deus, confiar nos homens, sabe? Entender, ver que eu necessito, na verdade, de aprovação humana ou de fazer aquilo que eu penso. Não, aquilo que eu penso eu vou fazer e é isso que tá certo. Não, na verdade, nós precisamos avaliar bem essa ideia e entregar diante de Deus, porque nós vemos ao decorrer da história, eles pegavam e escolhiam por si só fazer tal coisa, aquilo dava muito errado e causava grandes estragos por longos anos. Talvez até aqui você não tenha ainda concordado comigo, mas vamos para a palavra, porque, gente, a palavra é a verdade. E diz assim: assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite. Levei comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que já tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas já haviam sido destruídas pelo fogo. Primeiramente, o que nós vemos com esta passagem é que Deus colocou a missão no coração de Neemias para ele cumprir. Então nós já podemos entender que Deus coloca no nosso coração uma missão, aquilo que arde, aquilo que nos faz causar um incômodo, porque Neemias ele estava incomodado. Ele estava com sentimentos ali, nós podemos ver no primeiro capítulo que havia muitos sentimentos, ele estava com a cabeça cabisbaixa, ele não estava feliz, o rei percebeu isso, e então ele foi, falou com o rei lá, e o rei liberou ele poder ir, né, para Jerusalém. E nós já podemos ver que primeiro Deus fala no nosso coração, e aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer, Ele confirma. E aqui a gente pode já ver uma confirmação de Neemias que conta essa história, né? Deus tinha planos para Jerusalém. Deus não se esqueceu do seu povo em nenhum momento e não se esquece de nós. Mesmo quando nós esquecemos de Deus, mesmo quando nós somos tão briguentos com Deus, porque muitas das vezes a gente percebe ao longo da história da Bíblia que o povo insistia muito em si mesmo, em pensar que o que eles escolhiam era a melhor coisa e lá no futuro eles iam lá e quebravam a cara, porque não era a melhor coisa para fazer. Eles estavam sendo dependentes de si mesmos e nós precisamos ser dependentes de Deus.
Então, primeiro, antes de nascer no nosso coração, nós precisamos entender isso. Antes que venha para nós, no nosso coração, no nosso interior, a mensagem, primeiro nasceu em Deus. Então, primeiro foi um plano de Deus, o plano que Deus revelou para Neemias o que ele queria fazer com Jerusalém, que era reparar o que foi destruído. Porque, volto a repetir, Deus não se esquece de nós, por mais que nós venhamos muitas vezes brigar com Deus, muitas vezes preferir caminhos contrários, Deus, ele é muito perdoador. Por isso que até hoje, até os fins dos tempos, o Senhor ele está ali, sempre nos perdoando. Deus estava dando outra chance para o seu povo. Nós podemos ver também que Neemias não contou absolutamente para ninguém o plano que Deus revelou para ele. E isso não é à toa. Tem planos que Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai revelar para você, que você precisa ter muita cautela com quem você vai falar e se Deus já quer que você fale. Ah, mas então por que eu não posso já contar de imediato o plano que eu estou tendo, a situação? Por que eu não posso? Qual é o motivo disso? Tem muita gente que torce contra. Tem muita gente que é bocudo, pronto para estragar o plano. Pensamentos atrapalham, atitudes atrapalham, às vezes tem muitas conversações que também vai atrapalhar. Então há um momento certo para você poder contar as coisas. Apesar de Neemias ele não ter ali contado com aqueles que foram com ele, ele fez uma coisa. Depois que eles inspecionaram os muros, viu como estava a situação, aí ele revelou o plano para os seus companheiros, para quem estava ali indo com ele. Aqui está uma outra coisa. Você pode escolher pessoas para irem com você. Você pode escolher quem vai participar desta caminhada com você e quem não vai. Claro que acima de tudo nós devemos escutar a voz de Deus para saber aquele que vai, aquele que não vai, o que o Senhor quer que a gente faça com aquilo que Ele já colocou no nosso coração, com o plano, quem vai, quem não vai e para quem você vai contar. Então mais tarde Neemias vai lá, ele conta o plano que ele teve depois de inspecionar o muro e ali aos decorrer dos capítulos a gente vai vendo separações que são feitas, ajudas que vai chegando, impedimento que vai vindo por parte de outras pessoas, porque no nosso caminho a gente vai bater muito de frente com pessoas que não querem que a gente prossiga, que a gente vá adiante, mas quem deu a ordem, a gente tem que ouvir e seguir adiante, porque quem deu a ordem de a gente seguir é muito mais poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. E aqui está outra coisa, na nossa caminhada, tem momentos que Deus vai falar para nós seguirmos só, não contar o nosso plano, outras que Deus vai falar, escolhe quem vai com você, escolhe quem não vai, e outras que Deus fala sempre conosco, na verdade, porque isso é fato. Nós precisamos de outras pessoas na nossa vida. Nós não podemos fazer nada 100% só, gente. Nós somos dependentes de outras pessoas. E Neemias, ele dependeu de outras pessoas para realmente reconstruir todo o muro de volta, né? Nós vemos que ali eram várias pessoas. Essa história de Neemias e da construção do muro, ela é muito mais profunda do que só apenas isso. Neemias teve muita batalha, não só ele ali, mas aqueles que escolheram ir com ele, muitas pessoas que vinham para tentar impedir o plano, mas Deus falando para ele não temer, para ter coragem, ele ali indo diante de Deus em oração. Então nós percebemos que na nossa caminhada é sempre uma constante luta, mas na onde nós já temos a certeza da vitória, quando nós firmamos os nossos pés em Deus, quando nós nos depositamos diante dele, nós não precisamos temer, porque ele é o dono de todas as coisas, a ele pertence todas as coisas e ele dá a ordem para todas as coisas. E o muro ele foi reconstruído em 52 dias, tipo, era impossível, gente, porque o muro de Jerusalém é muito grande, então era uma coisa muito impossível aos olhos humanos, mas não impossível para Deus. E ali nós vemos que, no mesmo tempo que eles estavam lá naquela construção do muro, nós vemos mais pra frente nos capítulos que eles também já estavam ali cuidando do muro e com uma espada na mão, de prontidão, pronto para enfrentar aquele que viesse. E nós não podemos ficar dispersos. Quando Deus nos dá uma coisa, nós precisamos ter coragem, ousadia para poder
enfrentar. E eu falo isso na questão de que independente se o inimigo ele venha tentar te barrar, independente se o inimigo venha tentar cancelar um plano seu, cancelar um sonho seu, na verdade Deus é aquele que firma todas as coisas, e se ele firmou, não se preocupe e descanse seu coração, porque o Senhor ele é capaz, mas uma coisa que Deus quer é que nós venhamos tomar a atitude e a postura de verdadeiros soldados e guerreiros pronto para batalhar espiritualmente. Eu estou falando que né, nesse campo de batalha muito grande, a gente enfrenta todos os dias. Não dormita mais para fazer aquilo que Deus colocou diante do seu coração, porque se nós pararmos para pensar, se Neemias ele tivesse não prestado atenção aos sinais daquilo que estava entrando no coração dele, aos sinais daquilo que estava sendo falado para ele, de voltar, de reconstruir o muro, e ele tivesse continuado, a história seria totalmente diferente. Seria totalmente outra, mas na verdade Deus agiu através de Neemias, operou grandes obras, grandes milagres. Se prepare, use os seus recursos, use toda a estratégia que você tiver e que Deus der nas suas mãos. Também não é simplesmente falar, tá bom Deus, eu aceito o plano que o Senhor tem pra mim, daqui pra frente será tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo esbelto. Não, na verdade, Senhor, eu aceito o plano que o Senhor tem pra ti, eu vou me preparar, eu vou me armar, porque eu sei que vou enfrentar muitas batalhas daqui pra frente. Nenhum plano duradouro ou perpétuo ele é fácil, ele é simples. Por isso você precisa afiar as suas ferramentas e levar ela para o campo de batalha. Vai construir o muro que Deus está falando. Vai cumprir as obras naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Coloque a mão no arado e entenda e saiba separar quem vai, quem não vai. A separar quando contar e quando não contar. E então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui uma parte que mexeu, que falou muito com você. Queria ter falado mais, muito mais, só que eu não posso fazer que esse vídeo fique tão grande, gente, porque eu tive muita luta com o vídeo passado, viu? Mas, né, quem sabe mais pra frente eu também possa fazer uma live e eu fale ali da palavra de Deus. Vamos vendo, vamos vendo. Deus abençoe grandemente vocês. E lembre-se, vai construir um muro que já tá no tempo, viu?